Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Olha eu de volta aqui com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, convido você a se inscrever, curtir os meus vídeos, deixar o seu like, promover o meu canal, ajudar a crescer cada vez mais, ok? Isso é, eu conto muito com a sua ajuda, desde já agradeço a cada novos inscritos que estão aqui comigo, me acompanhando, o meu muito obrigado a cada um de vocês. E aqueles que ainda virão, desde já, os meus agradecimentos a todos vocês, ok? Quero dizer para vocês que logo, muito em breve, teremos novidades aqui no meu canal, debates ao vivo dos jogos do Corinthians, o pré-jogo, o pós-jogos, o pós-jogos, né, do Corinthians. Vamos fazer assim um debate ao vivo aqui no estúdio onde eu faço as minhas gravações juntamente com os meus amigos Fiel Timão, Lobo de Itaquera, todos aqueles que estão me acompanhando. Nós estamos montando um grupo daqueles que amam o Esporte Clube Corinthians, que tem canais aqui no YouTube, para que nós possamos divulgar o nosso canal cada vez mais e falar sobre o nosso tão amado Corinthians, fazer um pré-jogo, debater aquilo que vai ser colocado antes do campo, depois o pós-jogo. Vamos estar aqui sempre trazendo novidades para vocês. Essa é a nossa intenção, fazer os nossos canais crescer e levar a melhor informação possível até você que nos acompanha. Desde já eu quero agradecer imensamente a sua ajuda, o seu apoio, o seu like. Tudo isso faz com que nós cresçamos cada vez mais, não por intenção comercial de dinheiro, nada disso, porque eu não recebo um centavo do YouTube para fazer isso que eu estou fazendo com vocês. Faço porque amo, faço porque gosto, porque amo o todo-poderoso Timão, o nosso Corinthians, né? Corinthians, depois daquele empate lamentável ontem com o Internacional lá em Porto Alegre, eu já falei ontem, eu estava até meio exaltado no meu último vídeo, falando de tudo que eu falei aqui para vocês sobre o juiz Wagner do Nascimento Magalhães, que eu não retiro uma só palavra do que eu disse dele ontem. Para mim ele foi péssimo, não porque ele roubou o jogo, não é isso, não estou falando que ele teve má intenção em roubar o Corinthians ontem, mas eu acredito que ele foi muito infeliz nos acréscimos que ele deu. 9 minutos de acréscimo para um jogo que não tinha necessidade, não foi tão paralisado, com poucas faltas, ele foi excessivo no seu acréscimo. E isso resultou no gol do Internacional, o gol de empate. Mas a culpa não foi só dele, não. Eu falei bem claro aqui nos meus vídeos, tem gente que já veio me cornetar aqui hoje, principalmente hoje, dizendo que eu estava usando o juiz como desculpa do péssimo jogo do Corinthians. Se vocês analisarem o meu vídeo de ontem, vocês vão ver que eu disse que o Corinthians não mereceu vencer o jogo ontem. O Corinthians não fez por merecer a vitória, ok? Isso é fato. Isso qualquer, assim, pessoas que não entendem muito de futebol sabe que o jogo do Corinthians ontem, ele não mereceu a vitória. Ele não se impôs diante de um Internacional tão fraco que estava ontem em campo. O Corinthians não se impôs e por isso ele não mereceu a vitória. Mas já que entra em cena novamente, já que ele estava vencendo o jogo, né, por 2-1 e por méritos dos 2 gols do Corinthians, foi muito bem construído as jogadas dos gols, o Corinthians estava vencendo e ele não tinha que ter dado os 9 minutos de acréscimo. Deu uma falha gigantesca da defesa do Corinthians. Eu não admito um time como um Corinthians, time de primeiro mundo, tomar um gol faltando 30 segundos para acabar a partida. Ganhando o jogo lá no Beira-Rio, de 2-1, tomar um gol tão imbecil do jeito que o Corinthians tomou. De um lateral direito que estava mancando em campo,
repleto de câimbras. Ele tinha câimbra até no cabelo dele, ele tinha câimbras. E ele ainda conseguiu lançar o ponta direita lá e o cara cruza a bola e o infeliz do Adriano vai e faz o gol de cabeça. Por quê? O Fábio Santos foi péssimo na jogada. O meio de campo não combateu aquele jogador que estava cheio de cãibra. Não pode deixar, gente, pelo amor de Deus, eu sou amador dos amadores. Eu sou o pior dos amadores. Eu não deixaria um jogador com cãibras fazer um lançamento que ele fez. Eu não deixaria. Não deixaria. Não deixaria. Não tinha como ele fazer aquele lançamento. E um outro detalhe, o Fábio Santos errou na marcação, deixou o jogador, ali ele tinha que ir com os dois pés no peito do cara para derrubar o cara ali, fazer falta, truncar o jogo e não deixar a bola rolar. Um time como o Corinthians, deixar a bola rolar do jeito que rolou, é impossível, não dá para aceitar. E o Gil sobe 3 dias depois para tentar acertar a cabeça, acertar a bola do jeito que ele fez. Ou seja, tudo errado. Deu tudo errado. O juiz não é o único culpado, não. Ele é o culpado de ter dado um acréscimo exageradíssimo. Ok, ele deu um acréscimo exageradíssimo e depois que ele apitou o final do jogo, ele dá um sorriso de orelha a orelha, porque as câmeras flagraram e eu vi. E falei isso no vídeo anterior. Isso é fato, isso eu vi. Agora, uma defesa como a do Corinthians tomar um gol, faltando 30 segundos para acabar o jogo, é para destruir qualquer um, né? Mas enfim, isso já é assunto passado. Eu tenho assim mais novidades para vocês aqui, mas antes eu quero pedir assim a força sua, é só clicar aqui, deixar o seu like assim, fazer o canal crescer cada vez mais, me ajudar aqui na plataforma, ok? Novidades muito em breve para todos vocês aqui. Eu e mais um grupo de corintianos que também tem canal no YouTube. Nós vamos estar fazendo lives ao vivo no pré-jogo, pós-jogo, durante o dia, diariamente. Vamos estar debatendo esses programas esportivos que tem na internet, que tem a Jovem Pan tem, que a Placar TV tem, que tem assuntos do Corinthians, ou seja, outros e outros canais. Vamos falar o SBT que também tem, enfim, o Neto nos Donos da Bola, o Jogo Aberto, quantos e quantos canais esportivos, mais um para vocês. Só que aqui nós não vamos vir com sensacionalismo, não. Nós não vamos vir, como muitos outros canais que tem por aí, com mentiras aqui para vocês, falando que o Corinthians vai contratar esse, vai contratar aquele, que vendeu esse, vendeu aquele. Nada disso, nós vamos falar aquilo que nós apuramos de real, de verdade. Aqui não terá mentira, não, né? Vamos falar a verdade para vocês, porque nós respeitamos muito a audiência de cada um de vocês aqui no canal, ok? Bom, continuando falando do Corinthians, né? Falando do Corinthians, o Renato Augusto voltou para São Paulo do Sul. Ele não seguiu para a Argentina, ele volta para São Paulo. Ele será poupado do jogo contra o Newell's Old Boys. Não vai jogar a partida, será poupado. E a melhor coisa que o Luxemburgo fez mesmo. Segura o Renato Augusto, não precisa dele agora, né? Corinthians tem um compromisso, se eu não me engano, depois contra o Curitiba na Neoquímica Arena, que esse jogo o Renato vai pro pau, vai pro jogo. Se o Corinthians conseguir matar o jogo contra o Curitiba no primeiro tempo, já tira ele também e preserva ele contra o São Paulo. Uma coisa importante, o departamento médico do Corinthians está fazendo de tudo para poder recuperar o Moscardo, tá? O Matias e também o Mosquito para o jogo contra o São Paulo. Seriam 3 reforços importantíssimos. Mosquito para o banco e poderia já sair jogando com o Matias e o Moscardo logo de cara contra o São Paulo, ok? Dizer para vocês que o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, que não ganhava de ninguém, perdeu por 2-0 no Morumbi, está assim, se eu não me engano, há várias partidas, depois que ganhou do Palmeiras e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil, não ganhou de mais ninguém, São Paulo, né?
Hoje foi a estreia do Lucas Moura, que o Morumbi lotado, pensando que o São Paulo ia dar um chocolate no Atlético, muito pelo contrário. O São Paulo levou um chocolate do Atlético Mineiro. Ou seja, o São Paulo também não anda bem das pernas, não. Né? Se o Corinthians perdeu, até hoje o Corinthians só perdeu o Roger Guedes e nada mais. Nem o Murilo, parece que já deu uma esfriada nas negociações do Murilo. Parece que o Manchester City, que já queria levar o Murilo, já contratou um outro zagueiro lá para o seu plantel, ou seja, para o Manchester ele não vai mais. Pode ser que ainda ele pinte no Napoli, mas até agora as conversas deram uma esfriada, tomara que dê essa esfriada mesmo, porque o Corinthians segura o Murilo até o final da próxima janela, que a janela aqui para contratar já terminou, já fechou. Agora, para eles lá vir buscar jogador nosso, é uma farra do boi essa janela de transferência de jogador. Ou é uma janela para todo mundo, ou não é janela. Que negócio é esse que lá na Arábia eles vão contratar até setembro? Daqui a pouco a janela da Arábia lá é o ano inteiro aberta, lá é uma farra do boi, e eles, dinheiro não falta lá naquela região, eles contratam o jogador quando eles querem, né? Infelizmente é assim. E aqui não, aqui já está fechada, não pode. Ou é jogador que não está em clube algum, e jogador que não está em clube algum, para mim não é bom, porque jogador bom está empregado, jogador que não tem vínculo com ninguém, que está desempregado, não é bom. Na minha opinião, pode ter sido bom no passado. Atualmente, jogador bom não está desempregado. Tá? Essa é a minha opinião. Né? O Corinthians está querendo trazer não vai trazer. Primeiro que não vai trazer. E segundo que se fosse Alex Sanches, fosse tão bom do jeito que eles falam assim, ele não estaria desempregado. Um jogador, e ainda vai pedir 2 milhões pro Corinthians, vá a merda esse cara. Que 2 milhões na cadeia, não tem que pedir. E se o Duílio contratar um Alex Sanches para pagar 2 milhões de reais, é muito burro. É muito burro. Eu prefiro ficar com o Mosquito, que já está recuperando aí. Tem o Wesley, que pode ser lançado aos poucos. Tem o Felipe Augusto, um monte de outros jogadores aí que não precisa dele por 2 milhões. Um jogador de 35, 36 anos de idade aí. Sei lá quantos anos tem. Ok? Mas é isso aí, rapaziada. Notícias do Corinthians para vocês hoje. Em breve, novidades aqui no meu canal, com mais um grupo de amigos. Tamo junto e eu conto sempre com a sua audiência, com a sua participação. Aqui, vídeos curtos no Kawaii, tamo sempre junto e vai Corinthians!